Graça e paz. Vamos hoje falar a respeito do ministério pastoral. Nós já falamos a respeito do ministério apostólico, do ministério profético, e hoje vamos falar a respeito do ministério pastoral. O ministério pastoral, ele não é superior aos outros ministérios, mas ele é essencial. Ou seja, todos os ministérios, eles, cada um depende do outro, um interliga, é como algo assim que é feito para um estar ajudando o outro, para estar caminhando em unidade, em conformidade um com o outro. Mas o ministério pastoral é um ministério que talvez, por ser mais visto, né, mais falado e tal, às vezes tem uma ênfase mais conotativa, vamos dizer assim, no nosso meio. Então hoje eu quero trazer um pouquinho a respeito desse ministério tão importante, né, como os outros. E quando a gente fala de um pastor, às vezes a pessoa tem aquela visão só do culto, né, de um pastor ali no culto. Mas o trabalho do pastor, o ministério, né, pastoral, ele vai muito além de um culto, muito além de saber pregar, muito além de saber ensinar. Às vezes você vai numa igreja e pregou a palavra, as pessoas já pensam que você é pastor, mas ser pastor, ele vai muito além de tudo isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E quando nós vemos os autores bíblicos, eles falando a respeito do pastor, eles sempre trazem, né, alusão à cultura judaica, ao pastor de ovelhas lá da cultura judaica. E na cultura judaica, a palavra pastor, né, o pastor de ovelhas, lá em hebraico, a palavra é Raá, R-A-H-A, que traz o sentido de apacentar, cuidar e alimentar. Então, as funções de um pastor traz a ideia de provisão, de proteção e de condução das ovelhas. Então, nós vamos ver o que? Provisão. O pastor ele deve zelar pela alimentação das suas ovelhas. Vale lembrar que não é só pregando que um pastor alimenta as suas ovelhas, mas é convivendo com a ovelha, é aconselhando a ovelha, é guiando a ovelha a pastos verdejantes. O que fala o Salmo 23? Salmo 23, 2 fala: deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, pastos verdejantes. O que é um pasto verde? É um pasto bem cuidado, está falando de alimento fresco, está falando de alimento saudável, está falando ali de alimento, né, que aonde foram se arrancado as ervas daninhas, aonde foi se retirado aquilo que uma erva venenosa, aquilo que podia fazer mal para a ovelha. Então isso tudo é um papel de um pastor. Imagina, alimentar a ovelha, guiar ela a esses pastos verdejantes, né? Não só através, né, da palavra ali no púlpito, mas através de aconselhamento, através mesmo de direcionamento, através ali de convivência mesmo do dia a dia, né? E é interessante também, né, irmãos, nós sempre pensar assim, que nunca deve se trocar alimentos por entretenimento. O que acontece? Nós vemos que a igreja, com o passar do tempo, ela foi perdendo muito essa questão da palavra. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma época em que muitas igrejas já não existe mais a escola bíblica dominical e muitas vezes não existe, não é por falta do pastor não querer ensinar ou de não ter um mestre para ensinar, né? Isso me toca muito porque eu sou apaixonada pela palavra e eu estudo muito e eu faço questão de ensinar o que eu aprendo. Então eu tenho isso na minha veia mesmo, esse dom de mestre. Então eu fico muito triste de ver como que a palavra do Senhor ela foi se perdendo muito a questão do ensino, né? De sentar e de explicar, porque uma coisa é você ouvir a palavra num púlpito, outra coisa é quando você pode tirar todas as dúvidas da pessoa ali e tal. Então, uma coisa que o pastor ele tem que zelar muito é essa questão de não trocar o alimento por entretenimento. Hoje nós estamos vendo a igreja vivendo muito entretenimento. Foram se trazendo muitas estratégias humanas para encher a igreja e muitas vezes isso não tem funcionado. Por quê? Porque o verdadeiro alimento espiritual é que sustenta, é que nos sustenta, é que isso vai dar sustentação à ovelha, né? E o pastor também ele tem responsabilidade de guiar o que? As ovelhas. O Salmo 23,
O 2 fala, né? Deitar-me faz passo, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha é um animal muito sensível. E quando a água está muito turbulenta ou é corrente, a ovelha não bebe. Interessante, né? Ele tem que guiar ela até as águas tranquilas. Por isso que o salmista Davi, ele era um pastor de ovelha. Ele sabia bem o que ele estava escrevendo. Ele sabia muito quando ele estava falando que Deus era o pastor, que o Senhor é o meu pastor. E ele está falando aqui do que ele fazia com as ovelhas. Ele entende de ovelha. Né? Se tinha uma pessoa que entende de ovelha aqui, é Davi. E Davi fala, então, que elas tinham que ser guiadas às águas tranquilas. O que isso muitas das vezes fala? Muitas vezes nós vemos pessoas chegando na igreja apavoradas, desesperadas, ovelhas, né, preocupadas, ansiosas, principalmente agora, nesse período, depressivas. Então, a primeira coisa que o pastor tem que fazer é acalmar, é levar o que? A águas tranquilas, é mostrar para ela que Deus está no controle, que o Senhor nunca perdeu o controle de nada, é acalmar aquela pessoa para que ela possa conseguir beber da água da vida, que é o Senhor Jesus, para que ela consiga se alimentar da palavra, para que ela consiga beber, para que ela consiga saciar a sua sede. Então ela tem que ser guiada a essas águas tranquilas. Então o pastor sempre tem que ter uma palavra, né, de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, muitas vezes nesses momentos de turbulência na vida das pessoas. E infelizmente nós estamos vivendo esse tempo. E felizmente temos pastores, temos conselheiros, temos pessoas que preparadas para guiar essas ovelhas, essas águas tranquilas. E outra coisa que nós podemos ver, né, é que a proteção, a questão da proteção. Você vê Lucas 15, 4, Jesus ele fala da parábola da ovelha perdida. Olha o pastor sabe quantas ovelhas ele tem. Ele sabe todas. E ele perdeu uma no meio de 100. Ele deu a diferença, ele deu a falta de uma. Porque não é, ele não tá ali, o pastor ele não está ligado à multidão, mas também à individualidade. Ele vê a sua igreja como um todo, ele está ali pregando, ele está vendo todo mundo, mas ele tem uma individualidade, ele sabe individualmente do problema da sua ovelha, de como conduzir cada uma delas, de como aconselhar cada uma delas, de como acompanhar cada uma delas. E aí, essas 99, ele deixa elas no deserto. Por que ele poderia deixá-las ali? Porque elas estavam saudáveis, porque pastor não é babá de ovelha também não. A ovelha está fortinha, a ovelha está grandinha, a ovelha está... Pastor não é babá de ovelha. Então o que ele faz? Ele larga aquelas 99 e ele vai atrás daquela uma que se perdeu. E há uma prática, até hoje em Israel eu vi, tem muito pouco tempo esse documentário, de que quando uma ovelha ela foge, ela some, ela é perdida, ou ela foge mesmo, sabe o que o pastor faz? O pastor vai, encontra essa ovelha e ele quebra a perna daquela ovelha. Aí você fala, não, irmã, que coisa horrível. Dói mais no pastor do que na ovelha. Sabe por que ele faz isso? Porque enquanto ele estiver cuidando dela, enquanto ele estiver cuidando daquela perna dela quebrada ali, ele vai estar carregando ela no colo. E ela vai estar sentindo o cheiro dele. Ela vai estar mais próxima dele. E no momento em que ela ficar com a perninha boa, ela não vai sair mais de perto dele. Ela não vai sair. Você já viu como que Deus é conosco? Às vezes a gente está passando por uma luta tão grande e é Deus que permitiu. Sabe para quê? Para nós ficar mais perto dele, para ele nos carregar no colo, para que nós possamos sentir o cheiro dele e depois nunca mais largar ele. Nunca mais largar. Falar, agora não largo mais. Vamos junto, estamos juntos e misturados. Não é mesmo? Então isso aí é uma prática de verdade. Você pode procurar aí na internet que você vai encontrar isso aí. Tá? Eu vi esse documentário tem bem pouco tempo de uma pastora de ovelhas lá em Israel, né? Falando sobre essas práticas. Outra coisa, as ovelhas, elas ouvem, né, a voz do pastor. Olha para você ver que interessante. Ela ouve a voz do pastor. Por quê? João 10, 11 fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então,
uma das principais marcas do pastor é o amor pelas suas ovelhas. Irmãos, e dá a vida. Dá a vida. Hoje a gente fala assim, que pastor que está dando a vida pela ovelha? Meu querido, tempo é vida. Às vezes o pastor está te dando tempo, o pastor está lá, fica horas e horas com você, o pastor cuida de você, o pastor ouve o seu problema, o pastor te acompanha nas suas necessidades. Isso ele está dando a vida dele, vida que ele poderia estar utilizando para tantas outras coisas, ele está ali cuidando de você. Então isso é dar a vida pela ovelha. Então o pastor, ele dá a vida pela ovelha. E o interessante também, como eu acabei de falar, né? João 10,4 fala assim, as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Ô irmãos, as ovelhas ouvem a sua voz. Olha que interessante. Será que as suas ovelhas têm ouvido a sua voz? Têm conhecido a sua voz? Será? E o interessante que fala lá, que o pastor, deixa eu achar aqui se eu deixei marcado, João 10, versículo... João 10, peraí. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. João 10, 4. Já estou achando aqui. Fala assim, olha. E quando tira-as para fora, suas ovelhas, está falando quando tira elas do aprisco, né? Vai adiante delas. Não é a ovelha que vai na frente do pastor, é o pastor que vai na frente da ovelha. Aí está falando assim, olha, vai na frente dela, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Oh, glória a Deus. Então, o pastor, ele não vai atrás da ovelha, gritando para a ovelha, anda, vão logo, tal. Não, ele vai na frente e elas o seguem. Sabe por quê? Porque elas conhecem a sua voz, porque elas conhecem o seu cheiro, e aí elas vão caminhando atrás do pastor. Né? Isso é conduzir. Então, há no pastor, né, esse dom de governo e de liderança. Sobre a vida do pastor. E então essa condução. Então o pastor vai diante dela. A ovelha, ela não tem um itinerário próprio. Ela não tem um plano itinerário. Ela segue o pastor que segue o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ele não fala apenas para as ovelhas irem. Ele vai primeiro. Sabe o que significa isso, irmãos? O ministério dele não é apenas de conselhos, mas de exemplo. Ele não fala para a ovelha assim, você seja honesta, não. Eu sou honesto. Então o pastor, as ovelhas olham para ele e a ovelha segue ele. Se ele der um bom exemplo, se ele é um bom exemplo, as ovelhas terão um bom exemplo. Então quer dizer, a vida de um pastor não é fácil não, querido. Tem que ter mesmo esse chamado mesmo, essa capacitação. Nessa capacitação. Então, nem todo mundo que prega é pastor, não. Nem todo mundo que fala bonito é pastor, não. Ser pastor, meu querido, é dar a vida pela ovelha. E dar a vida é o tempo. Às vezes é de madrugada, a ovelha tá ligando lá. Não, pastor, faleceu alguém aqui da minha família. Lá vai o pastor largar a sua casa de madrugada e ir lá socorrer a ovelha. Então, isso não tem tempo, isso não tem hora. Ele dá a vida pela ovelha. Imagina, isso é uma coisa muito séria. Se uma ovelha cai em um buraco, ele usa o cajado e tira de lá. Muitas vezes, irmãos, é pelo cajado da correção, da repreensão, em amor. O Salmo 23, versículo 3 fala assim, ele guia as ovelhas pelas veredas da justiça. Então, se há alguma coisa que não está justo, ele vai trazer correção. Ele vai trazer repreensão. É o papel do pastor. É o papel do pastor fazer isso. Então, muitas ovelhas, e a ovelha ela recebe a repreensão. Eu sempre gosto de dizer que quando a ovelha recebe repreensão, que não recebe é cabrito. Então, meu filho, se saiu da igreja, porque foi corrigido, porque o pastor chamou atenção, porque se estava errado, o pastor, ele tem isso é uma incumbência de Deus. E nós precisamos entender que se o pastor não fizer isso, ele vai ter que dar conta diante de Deus. Porque se ele não corrige a ovelha, ele está pecando por omissão. Ele está pecando, sabe, por conivência. Ele está sendo conivente com o pecado da ovelha. Então, o pastor, ele tem que corrigir. Ele tem o cajado. Salmo 23 fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque correção é amor. Ninguém corrige, né? O pai corrige o filho porque ele ama. Ninguém corrige filho de outro, não.
O pastor, ele corrige as suas ovelhas. Ele não vai na igreja do vizinho lá corrigir a ovelha dele, não. Então, se ele está te corrigindo, é porque ele te ama. E se ele te ama, meu filho, aceite a correção, porque correção é amor. Né? Hebreus fala que no momento não vai trazer alegria, mas depois vai produzir frutos pacíficos de justiça. Então, nós temos que entender isso, que ele precisa usar o cajado e a vara. É ordem de Deus, é mandamento do Senhor. Então, quando o pastor te chamar a atenção, você que é ovelha, atenda. Seja ovelha, porque a ovelha é humilde. E uma outra coisa, toda ovelha, ela produz lã, né? E é um papel também do pastor, tosquiar a ovelha. Se não no calor, ela poderia sofrer muito e até morrer. Crente que não produz em Deus, irmãos, fica fraco espiritualmente. Então, o pastor vai estar sempre trazendo incentivo para que as pessoas elas possam crescer. O pastor está muito mais interessado em guiar as ovelhas a lugares corretos, mesmo que seja um lugar de desconforto, para que ela possa crescer e amadurecer. Então, a ovelha tem momento que ela precisa ser corrigida. Há um momento em que ela tem que produzir a sua própria lã. E outra coisa, ovelha é que gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha são as ovelhas. Não é verdade? É nós que geramos, é nós que levamos outras pessoas, é nós que colocamos as pessoas no caminho. Mas a partir que nós colocamos ali, o pastor ele tem o papel de cuidar da ovelha. E para finalizar, eu queria ler um texto, né, que está aqui em Atos. Paulo falando, né, para os pastores de Éfeso. Ele fala assim, Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós. Ou seja, pastor, não se descuide da sua saúde, não se descuide da sua família, não se descuide de você. Paulo está dizendo, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo aqui é sinônimo de pastor. Para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar do rebanho? Então, cuide de você, cuide da sua saúde, tire férias. Tem pastor que não tira férias, tem pastor que não cuida, né, direito da sua saúde, é o tempo inteiro trabalhando, cuidando do rebanho. E aí, o que acontece? Ele adoece, e aí quem vai cuidar do rebanho? Não é verdade? Então, que você possa... eu sei que sobre os pastores recai, né, uma responsabilidade grande, né, uma responsabilidade grande, mas Deus os dons eles são dados conforme a nossa capacidade. Quando Jesus ele vai distribuir os talentos, ele fala que a cada um é dado conforme a sua capacidade. Então, antes de Deus te nomear, antes de Deus te chamar, ele já te capacitou. Amém? Espero ter ajudado, trago, né, uma compreensão sobre esse ministério e que o Espírito Santo continue falando com você, porque muito mais o Senhor tem por trás para estar falando. Amém? Que Deus abençoe.